Meu nome é Nicole Hudson. Tenho 47 anos. Sou ex-enfermeira e atualmente ministro em Sacramento, Califórnia. Quando essa experiência ocorreu, eu estava em uma busca espiritual intensa, sentindo-me guiada por algo maior. Decidi fazer um jejum de 7 dias, consumindo apenas água. Não tinha uma explicação clara, mas sentia que era necessário. Parecia que o Espírito Santo me chamava para algo especial. Os primeiros dias foram difíceis, mas o que aconteceu no 7º dia foi inimaginável. A caminho de uma reunião de oração matinal, uma paz profunda tomou conta de mim, mas também uma inquietação, como se algo estivesse prestes a acontecer. Era como se o tempo se comprimisse, e eu não pudesse ignorar o que estava por vir. De repente, um motorista bêbado cruzou o meu caminho, e a colisão foi inevitável. O som do metal se amassando ressoou ao meu redor. Não consegui processar tudo imediatamente, mas senti uma ausência, como se minha alma tivesse sido arrancada do corpo. Minha consciência deixou meu corpo de uma forma que eu desconhecia ser possível. Vi tudo em câmera lenta, como se observasse de longe. Vi o carro esmagado, as pessoas tentando me ajudar. Mas eu estava distante, flutuando como uma espectadora. Não havia dor nem medo, apenas uma calma imensa. Era como se o mundo material não fosse mais minha realidade, e eu estivesse em outra dimensão. Mesmo tentando entender o que acontecia, flutuava ali, sem saber o que fazer. Mas de repente comecei a ser atraída por algo. Era uma sensação quase magnética, uma força suave que me empurrava para frente. Como um túnel de luz. A luz não era ofuscante, mas brilhava com uma intensidade pura que me trazia paz. Era como se estivesse sendo guiada por algo divino, atravessando um véu entre 2 mundos. E à medida que avançava, sentia minha consciência se expandindo. Tudo ao meu redor estava envolto por aquela luz. Não conseguia ver claramente o final do túnel, mas sabia que me levava a algo, além da compreensão humana. Não havia pressa, nem ansiedade. Eu avançava tranquilamente, com uma sensação de propósito indescritível. Ao emergir naquele espaço, percebi que estava em um lugar totalmente diferente. Não consigo explicar exatamente o que vi, mas era um domínio espiritual indescritível, onde tudo parecia perfeito. Não havia um ser físico como conhecemos, mas uma imensidão que emanava uma paz incomensurável. O ambiente ao meu redor estava imerso em uma luz dourada e suave, e a atmosfera parecia pulsar com uma energia que eu nunca havia experimentado. Era como se tudo ali fosse perfeito. Mas ao mesmo tempo, ao olhar para aquele lugar, eu sabia que era apenas uma fração de algo muito maior. Eu estava diante de algo imenso, além de toda a minha compreensão humana. De repente senti uma presença ao meu lado. Era Jesus. Ele estava ali, de pé na minha frente. Sua presença era como um abraço espiritual que me envolvia completamente. Havia em seu olhar compreensão, um amor profundo e um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra poderia expressar. Não havia palavras para descrever o que eu sentia. Mas eu sabia que ele estava ali para me mostrar algo importante. Jesus, com calma serena, começou a falar comigo, e a cada palavra, minha compreensão se expandia. Ele começou a me revelar o impacto espiritual do jejum. E como isso não era apenas um ato físico, mas algo profundamente conectado com o reino espiritual. Ele mostrou fios de luz dourada subindo da terra em direção ao céu, como se cada ato de jejum fosse uma conexão espiritual direta entre os homens e o divino. Eu podia sentir cada um desses fios pulsando com energia. A parte mais impressionante era perceber que aqueles fios representavam as orações e jejuns das pessoas. Algo tão simples como uma oração sincera e um jejum genuíno estava criando aquelas ondas de luz que alcançavam o céu, conectando todos em uma rede invisível de oração e poder espiritual. A grandeza de tudo aquilo era indescritível. Eu via como se estivesse observando uma cena em câmera lenta. O poder dessas ações de fé em um mundo espiritual era como se cada pessoa, mesmo sem saber, estivesse participando de algo maior, em uma revolução espiritual silenciosa. Foi então que ele me revelou algo que eu jamais poderia imaginar. Jesus começou a me mostrar figuras bíblicas, como Moisés e Daniel,
usando o jejum para mudar realidades espirituais. Vi Moisés em uma montanha, jejuando e orando. E como sua dedicação desfez as correntes de escravidão do povo de Israel. Daniel, em seu jejum, não apenas buscava direção, mas trazia clareza espiritual, que movia os corações de reis e governantes. Foi como se um véu fosse retirado, e de repente, eu entendi que o jejum não era uma prática isolada, mas uma chave espiritual usada, ao longo da história para realizar mudanças profundas. O mais impressionante foi perceber que muitas pessoas, ao longo dos séculos, haviam jejuado sem saber o quanto estavam influenciando os acontecimentos na Terra. Eu sentia a magnitude daquelas ações, algo feito em silêncio, mas com uma força muito maior do que eu poderia imaginar. Então, Jesus me disse que o jejum não é para convencer Deus a agir, mas para alinhar nosso espírito com o que Deus já deseja. É um canal de poder espiritual. A revelação dessa verdade foi impactante. E eu não sabia como processar tudo isso, mas sabia que não poderia mais ver o jejum da mesma maneira. À medida que ele me revelava mais sobre o jejum, algo dentro de mim se acendeu. Comecei a entender que o jejum era um dos maiores poderes espirituais que possuímos, mas também um dos mais mal compreendidos. Jesus me mostrou como o jejum rompe véus espirituais, aqueles que nos impedem de ver além da superfície. Ele disse que quando alguém jejua sinceramente, o Espírito Santo usa essa ação como uma chave para abrir portas espirituais. Então, vi uma visão do impacto real do jejum, como se estivesse assistindo a uma tela de projeção. Vi os véus escuros sobre o mundo se rasgando, revelando caminhos para a manifestação da glória de Deus. Era como se o jejum, com sua pureza e humildade, tivesse o poder de romper as barreiras espirituais que estavam sobre a terra, e essa abertura permitisse que o poder de Deus fluísse livremente, trazendo cura, restauração e transformação. Jesus me explicou que o jejum fortalece nossa armadura espiritual e nos torna mais sensíveis ao Espírito. Ele me fez entender que quando alguém jejua de coração puro, é como se essa pessoa se alinhasse com o céu e de repente sua autoridade espiritual aumentasse. O jejum não era uma maneira de buscar algo de Deus, mas uma forma de nos situarmos no centro de sua vontade. Foi uma revelação que me deixou em silêncio por um momento, absorvendo o peso de tudo que ele me mostrava. Eu vi como, ao longo da história, aqueles que jejuaram com sinceridade tinham um tipo de autoridade espiritual que não vinha de si mesmos, mas emanava diretamente de Deus. Havia algo tão poderoso naquele ato simples, que eu não conseguia mais ver o jejum da mesma forma. Jesus também me disse que o jejum seria crucial para os tempos futuros, que a igreja estaria entrando em uma fase onde o jejum coletivo seria necessário para vencer os desafios espirituais que viriam. O impacto do jejum coletivo, ele explicou, criava tempestades espirituais que podiam transformar cidades e nações inteiras. Ao mesmo tempo, embora essa revelação me enchesse de esperança, havia também um aviso. Jesus me explicou que nem todo jejum teria um impacto espiritual. O jejum não era uma fórmula mágica, mas algo que só tinha um efeito real, quando feito, com humildade e arrependimento genuíno. Ele falou sobre como muitos, ao longo da história, jejuaram pelas razões erradas, buscando poder ou tentando manipular Deus para que ele atendesse seus desejos. Esse tipo de jejum não tinha valor, pois não vinha de um coração sincero. Ele enfatizou que, para que o jejum fosse eficaz, era necessário que o jejuador estivesse alinhado com a vontade de Deus, buscando não seus próprios interesses, mas os interesses do reino. Isso me fez refletir profundamente sobre meus próprios motivos e sobre como muitas vezes buscamos respostas rápidas, sem compreender o que Deus realmente deseja de nós. Jesus me mostrou que o jejum genuíno traz uma transformação no coração do jejuador, tornando-o mais sensível às necessidades do próximo e à vontade divina. Enquanto ele me falava, senti uma clareza sobrenatural invadindo-me, como se todas as peças da minha vida espiritual finalmente se encaixassem. Jesus me revelou ainda mais sobre a importância do jejum nos tempos vindouros.
Disse que a igreja estava prestes a entrar em um período de grande transformação, onde a autoridade espiritual seria mais necessária do que nunca para os cristãos. Seria essencial alcançar níveis de autoridade espiritual sem precedentes, algo que só poderia ser alcançado através de uma verdadeira prática de jejum e oração. O mundo estava prestes a enfrentar tempos desafiadores, e o jejum coletivo seria a chave para superar essas adversidades. Ele me pediu que compartilhasse essa mensagem com os outros, que as pessoas precisavam entender que o jejum não era apenas uma prática religiosa, mas uma poderosa arma espiritual, capaz de transformar o mundo ao nosso redor. O Espírito Santo estava se movendo, e era hora de a igreja redescobrir. Jesus me disse algo que me deixou sem palavras. Ele me olhou com tanta intensidade e disse: diga-lhes mais uma vez, mas desta vez diga com a autoridade de quem viu os frutos. O tempo é agora, estou chamando. Essas palavras ficaram gravadas em meu coração de uma forma que nem eu mesma poderia explicar. Soube que minha missão havia mudado naquele momento. Não se tratava apenas de ensinar ou pregar, mas de despertar as pessoas para algo que estava prestes a acontecer, algo que já estava em movimento, mas que precisaria de um pulso de fé para se manifestar. Era como se estivessem me enviando de volta, não apenas para compartilhar uma mensagem, mas para fazer parte de uma mudança espiritual global. Senti uma urgência em meu espírito, uma sensação de que o mundo estava à beira de algo grandioso, mas que a igreja precisava se preparar espiritualmente para isso. Jesus estava me dizendo que o tempo não era algo a ser desperdiçado. Ele estava chamando a igreja para se levantar e agir com fé, humildade e, acima de tudo, com poder espiritual. E o jejum seria a chave para essa transformação. Naquele momento compreendi que não havia como voltar atrás. Eu havia sido levada àquele lugar celestial, não apenas para aprender, mas para ser enviada de volta com um propósito claro. Quando o Senhor falou comigo sobre a autoridade espiritual que a igreja precisaria nos tempos futuros, algo dentro de mim se acendeu. Soube que minha missão era, de certa forma, ser um canal para essa mensagem, para que as pessoas entendessem o que o jejum realmente significava e o impacto que poderia ter em suas vidas e no mundo. Não se tratava mais de convencer alguém de que o jejum era importante, mas de compartilhar a verdade que eu havia visto de forma tão clara e real. E então, antes que eu pudesse questionar mais alguma coisa, senti uma força me puxando de volta. A sensação foi repentina, como se o próprio espaço espiritual estivesse se retraindo, me enviando de volta ao meu corpo. Soube que minha missão apenas começava e que, a partir daquele momento, minha vida jamais seria a mesma. Quando despertei no hospital, a surpresa dos médicos ao ver que estava viva, sem danos cerebrais, foi apenas o começo de uma nova jornada. Fui trazida de volta para algo muito maior do que eu poderia compreender. Naqueles primeiros momentos, o que aconteceu nos dias seguintes foi algo que nunca imaginava. Recuperei-me de maneira inexplicável. Estava fisicamente bem, sem sequelas do acidente ou danos cerebrais. Mas algo dentro de mim havia mudado permanentemente. A experiência do além, o que vi e senti, continuava comigo como uma chama viva dentro de mim, que não podia ignorar. A vida que eu tinha antes daquele acidente havia mudado. Sabia que a missão que Jesus me havia confiado era urgente e não podia ser ignorada. Nos dias seguintes, comecei a compartilhar com amigos e membros da igreja tudo o que havia visto. Não era fácil explicar a profundidade daquela experiência, mas havia uma sensação de urgência em meu coração que me impulsionava a contar. Palavras saíam da minha boca como se eu não tivesse controle sobre elas. O Espírito Santo me estava capacitando para compartilhar essa mensagem com o mundo. E eu já não podia guardar para mim o que havia visto. As conexões espirituais que o jejum criava, as tempestades espirituais que se formariam, tudo isso agora fazia parte da minha missão. Sabia que havia mais por vir e que minha vida tinha um novo propósito. Foi então, 3 meses depois, que algo ainda mais inexplicável aconteceu.
Estava novamente em um período de jejum e oração intensos, buscando direção, quando de repente senti uma pressão no peito. Estava sozinha em casa. E o evento foi tão repentino que não tive tempo de reagir. Meu coração parou por 4 minutos e 12 segundos. Foi como se o tempo e o espaço se distorcessem. Novamente, num piscar de olhos, me encontrei mais uma vez sendo transportada para o reino celestial. Agora não havia mais incertezas. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Jesus me recebeu novamente, com aquela aura de intimidade e urgência que eu já havia sentido antes. Mas desta vez a sensação era diferente. Eu sabia que o propósito dessa visita era me mostrar o impacto real de tudo que eu havia compartilhado sobre o jejum ao meu redor. A cena era distinta. O que antes parecia vasto e tranquilo, agora estava imerso em uma energia vibrante de transformação. Vi uma visão panorâmica da Terra. E então, vi o que parecia ser uma explosão de luz emanando de várias partes do mundo. Era como se novas conexões espirituais estivessem se formando, cada uma representando uma pessoa que agora começava a jejuar e orar após ouvir meu testemunho e minha história. Eu via cadeias espirituais se quebrando, vícios sendo vencidos, doenças sendo curadas e famílias sendo restauradas. Tudo isso acontecia em tempo real, como ondas que se propagavam através das gerações. O jejum e a oração de pessoas ao redor do mundo estavam criando um movimento espiritual tão poderoso que era impossível não notar seu impacto. Cada ato de fé gerava transformações físicas e espirituais que eu jamais imaginei ver de forma tão tangível. Vi um avivamento silencioso se espalhando. Pessoas sendo tocadas sem que soubessem o quanto suas orações eram eficazes. Enquanto eu observava tudo isso, Jesus me explicou. Cada ato de jejum gera ondas que atravessam o tempo, criando um efeito dominó que alcança lugares e corações que você jamais imaginaria. Fiquei em total silêncio, enquanto ele me mostrava aquelas imagens. A magnitude de tudo o que estava acontecendo era esmagadora. As transformações que ocorriam devido à fé simples de pessoas em todo o mundo estavam além da minha compreensão. Jesus me explicou que, à medida que mais cristãos compreendessem o verdadeiro propósito do jejum, a igreja se tornaria espiritualmente mais forte. E a escuridão que se espalhava pelo mundo começaria a retroceder. Eu vi como o jejum tem o poder de remover a opressão espiritual e trazer clareza, mas, novamente, o poder não reside no jejum em si, mas no alinhamento dos corações com a vontade de Deus. Ele me falou com tanta autoridade e, ao mesmo tempo, com tanto amor, como se quisesse que eu não esquecesse que a chave de tudo residia em um relacionamento profundo com Ele, e não na prática em si. Então, antes que eu pudesse assimilar completamente tudo que Ele me havia mostrado, Jesus me deu uma última mensagem. Ele olhou nos meus olhos, com uma intensidade que penetrava até a alma, e disse: os tempos futuros exigirão uma autoridade espiritual sem precedentes. O jejum será a chave para preparar a igreja para o maior derramamento do Espírito Santo que o mundo já viu. O tempo é curto, e o que está por vir requer que a igreja redescubra o jejum bíblico, não como uma obrigação religiosa, mas como um meio de profunda comunhão comigo. Aquela declaração me marcou profundamente. Senti que havia uma urgência divina em suas palavras. Algo estava prestes a acontecer no mundo espiritual, e a igreja deveria estar preparada. A sensação de missão se intensificou em mim. Eu sabia que não poderia falhar. O jejum não era uma prática qualquer, mas o ponto de conexão entre o mundo físico e o divino. Era a chave para preparar os corações para a obra que o Espírito Santo realizaria nos próximos anos. O jejum coletivo, quando feito com humildade, seria capaz de mover montanhas espirituais. Eu sabia que a batalha espiritual que se aproximava exigiria não apenas fé, mas uma autoridade fortalecida pela prática de jejuar, de maneira sincera e profunda. Foi naquele momento, enquanto a presença de Jesus ainda me envolvia, que senti uma força invisível me puxando de volta. Meu corpo era como se o espaço entre os mundos estivesse se estreitando e me chamasse de volta à minha realidade física. Acordei no hospital, cercada por médicos que estavam atônitos com minha recuperação.
Como eu estava viva, sem nenhum dano cerebral, depois de ter sido dada como morta por quase 18 minutos, era um mistério para todos. Mas eu sabia que minha missão estava apenas começando, e que o que havia experimentado não era apenas uma visão ou um sonho, mas uma realidade espiritual. O que eu havia visto, as verdades que Jesus me revelou sobre o jejum e o poder transformador dessa prática, agora, estavam gravadas em meu coração. Eu havia sido enviada de volta com uma missão clara: compartilhar com o mundo o que aprendi, preparar a igreja para os tempos que estavam por vir. Eu sabia que o tempo estava se esgotando e que as pessoas precisavam entender o verdadeiro poder do jejum antes que fosse tarde demais. Agora, enquanto compartilho meus próprios relatos e minha história, sinto o peso da responsabilidade que carrego. Não se trata apenas da minha experiência, mas do que aprendi e da missão que recebi. O tempo em que vivemos exige uma igreja pronta para agir com poder, alinhada com o Espírito Santo de uma maneira mais profunda do que nunca. O jejum, quando praticado com fé e arrependimento, é uma chave que abre portas espirituais e traz a manifestação de Deus em nossas vidas de formas que não conseguimos compreender completamente. Sei que o que vivi me transforma a cada dia. E a única coisa que posso fazer agora é seguir essa missão com fé. Para todos que leem este relato, eu digo: o tempo é agora, o Espírito Santo está chamando. O jejum não é apenas uma prática, é uma ferramenta espiritual poderosa, que Deus utilizou ao longo da história. E Ele quer usá-la novamente. Que possamos nos preparar como igreja para a maior efusão do Espírito Santo que o mundo já viu e que possamos, com humildade, alinhar nossos corações à sua vontade. Que assim seja. Se esta história te impactou de alguma forma, quero saber, você já teve uma experiência espiritual profunda como esta? Você acredita no poder do jejum e da oração? Conte nos comentários. Eu leio todos e quero muito conhecer sua opinião. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Há muito conteúdo transformador por vir. Agora, se você quer continuar se aprofundando nesse tema e entender ainda mais sobre experiências espirituais, clique no próximo vídeo que aparece na tela agora. Você não vai querer perder esta história. Nos vemos lá. Que Deus te abençoe.